Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, está começando mais um episódio do podcast Galo, a Razão do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Finalmente temos vitória no ano, o Atlético conquistou sua primeira vitória hoje, sábado, às 4h30, contra o Vila Nova, lá em Nova Lima. O Atlético finalmente conseguiu a primeira vitória do ano. Foi 1-0, gol do Hulk, um gol lá no comecinho do segundo tempo, gol que ressuscita o Atlético na competição. O Atlético agora saiu finalmente da última posição do grupo, foi a 7 pontos, 4 empates e 1 vitória, e agora espero resultados da rodada, principalmente do jogo América e Betim, para saber qual que vai ser o futuro do Atlético. Essa partida entre América e Betim é muito importante para o Atlético, porque ela é boa e ruim, independente de quem vença essa partida. Se o Betim vencer, o Atlético fica aí mais próximo de ser o melhor segundo colocado, e se o América vencer, o Atlético continua aí com boas chances de pegar a primeira posição do grupo, já que vai ficar a apenas 1 ponto do Betim. Nesse jogo também teve a estreia do Tomás Coelho. Ele estreou no segundo tempo, porque uma das grandes coisas da partida de hoje foi que o Atlético manteve a mesma escalação do jogo passado. O Atlético veio a campo com Everson no gol, nas laterais Natanael e Guilherme Arana, na zaga Lianco e Júnior Alonso, no meio campo Alan Franco e Gabriel Menino, e no ataque Scarpa, Júnior Santos, Hulk e o Rubens. Exatamente como na partida contra o América, que faz muito sentido porque o Atlético jogou bem na partida passada, então faz sentido manter a mesma escalação e ver se o time conseguia manter o padrão de jogo. Manteve, o Atlético jogou bem hoje, e durante a partida eu tive a sensação que o Cuca está insistindo nesse esquema e manteve essa escalação, e eu acredito que no próximo jogo ele também mantenha. Talvez ele troque o Rubens pelo Coelho, a ver, mas eu acredito que ele vai manter, porque eu tenho a sensação de que ele está mantendo esse esquema porque foi a maneira que ele imaginou de conseguir manter o Scarpa de titular e colocar um velocista, um ponta direita na ala direita, porque ele percebeu que esse era o grande defeito do Atlético, que era a velocidade. Então o Atlético precisa de velocidade nas pontas, mas para manter o Scarpa ainda jogando, era necessário esse esquema do Atlético com 2 volantes e 2 meias, para manter o Scarpa ali na meia direita, porque o Scarpa descentralizado mesmo, como camisa 10, parece um pouco assim ilusório. Ele jogou poucas vezes assim no Palmeiras e no Atlético, não parece muito bem que ele seja capaz de fazer isso, porque ele é um jogador que tão acostumado com a direita, de puxar para o centro, fazer um cruzamento, fazer aquele chute dele, que ele sempre faz. Então faz bem mais sentido ali o Scarpa como meia direita, puxando um pouco pro centro para fazer jogadas com o Hulk e também participando ali das jogadas na ala junto com o Natanael e com o Júnior Santos. Então eu acredito que ele bolou esse esquema para manter o Scarpa como titular. E, como eu disse, faz sentido. O Scarpa é um dos jogadores mais talentosos do elenco, um dos jogadores mais bem pagos, e colocar o Scarpa no banco geraria uma crise interna que, obviamente, o Atlético quer evitar, e um técnico experiente como o Cuca realmente vai querer evitar isso, além de, claro, dele acreditar muito provavelmente no talento do Scarpa e de que deixar o Scarpa no banco seria prejuízo para o clube, né? Para o padrão de jogo. Mas falando agora um pouco sobre a partida, essa partida teve total domínio do Atlético. O Atlético teve mais de 60% de posse de bola. O Atlético controlou as ações do jogo desde o primeiro tempo, mas era meio óbvio que seria um jogo difícil, porque sendo um jogo aí no interior de Minas Gerais, num estádio mais acanhado, o adversário sabendo que está enfrentando o maior time de Minas, jogaria bem fechado, jogaria muito cauteloso, então não importa se o Vila Nova foi goleado de 6-1 há pouco tempo. Nessa partida ele jogaria com uma mentalidade totalmente diferente, sabendo do mau momento do Atlético, sabendo que qualquer coisa poderia desestabilizar o Atlético, então seria uma partida muito difícil, muito pegada, e realmente foi. O Atlético criou boas oportunidades, mas não conseguiu finalizar bem, está no início de temporada. No finalzinho do primeiro tempo, o Vila Nova cresceu na partida, começou a criar chances, o que foi problemático para o Atlético, mas novamente o Everson jogou muito bem. O Everson vem sendo o melhor jogador do Atlético na temporada, e quando eu pensei nisso, quando eu cheguei a essa conclusão, eu pensei, isso é muito bom, porque temos um goleiro que tá jogando bem desde o início da temporada, mas é um pouco preocupante, né? Que o nosso melhor jogador da temporada seja o Everson. Quer dizer que em todas as partidas, o adversário aí saiu cara a cara com o goleiro, teve boas oportunidades, e o goleiro foi lá e teve que salvar o time. Então, mesmo que o Cuca tenha feito esse time evoluir defensivamente, ainda assim o Atlético deixa oportunidades claras de gol todo jogo para o adversário, mesmo enfrentando adversários bem frágeis.
vez, né? O Atlético nesse ano enfrentou apenas um time de Série A, que é o nosso rival, e os outros adversários bem fracos, todos conseguiram criar boas oportunidades. Então, como eu disse, é preocupante do lado da defesa, do sistema defensivo, mas positivo pensando que o Everson já começou o ano muito bem. Mas aí no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Hulk conseguiu fazer uma tabelinha e fazer o gol, que salvou o Atlético, né? Deu a nossa primeira vitória. E no segundo tempo o Atlético controlou bem o jogo. Só lá no finalzinho, aos 40 minutos, o Vila Nova teve uma oportunidade num belo chute do centroavante e o Everson estava lá para salvar o time. Mas fora essa jogada do segundo tempo, o Atlético não sofreu nem um pouco, como no finalzinho do primeiro tempo. Então foi mais uma boa partida do Atlético, a segunda sequência, que dá pra gente ter um otimismo aí do Atlético crescer na temporada, né? Crescer o seu padrão de jogo e nos dá mais otimismo aí pro restante da temporada. Falando um pouquinho sobre os jogadores, como eu falei, o Everson novamente muito bem, boas defesas no final do primeiro tempo, uma defesaça no segundo tempo, fazendo muito bem a sua saída de bola, como sempre, sendo seguro, foi aí um jogador muito importante, o melhor jogador da temporada, nada o que falar dele, mais uma boa partida. Na zaga, o Lian e o Alonso jogaram bem, fizeram ali um bom trabalho defensivo. O Lian, mais uma vez, tomou um cartão amarelo, mas é um jogador aí que tem um tempo de bola assim muito bom, então ele consegue antecipar algumas jogadas que parecem que vão ser perigosas, mas ele aí consegue se recuperar bem, tem uma boa velocidade para um zagueiro. Nas laterais, o Nathanael continua em evolução, hoje ele foi melhor do que na partida contra o América, que ele já tinha ido bem, então nessa ele jogou ainda melhor. Conseguiu participar de mais jogadas ofensivas, então tem mostrado potencial, tem mostrado aí que merece essas oportunidades que ele vem tendo. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana fez uma partida segura, porém abaixo do que a gente espera pro Arana. O Arana é um jogador muito talentoso, então a gente espera muito dele, então fazer uma partida mediana para os padrões do Arana não é legal, mas tá no início de temporada, não tem assim nenhuma reclamação sobre ele, é só que a gente espera muito dele, então eu espero que ele evolua. No meio campo, o Alan Franco fazendo bem o seu trabalho aqui como primeiro volante, como jogador ali de marcação. O Alan Franco acho que sempre se mostrou muito seguro e a surpresa vem sendo o Gabriel Menino, mais uma boa partida. Um dos grandes problemas que eu sempre achei desse elenco do Atlético é que o Atlético precisava de um segundo volante que participasse mais do ataque, que tivesse mais qualidade com a bola, com o passe, que participasse ofensivamente como homem surpresa. O Zaratio era capaz de fazer essa participação como homem surpresa, ele não era capaz de fazer a saída de bola muito bem, né? Mas ele compensava com essa característica de ser um homem surpresa, assim, de participar muito bem do ataque. E o Gabriel Menino tá conseguindo fazer isso, ele tá participando bem das jogadas ofensivas. Para mim ele flutuou muito bem entre a direita e a esquerda. Eu acho que eu tive a sensação que ele pendeu um pouquinho mais para a esquerda, né? Porque o Atlético, eu acho que tá um pouco capenga do lado esquerdo. Vou falar um pouquinho mais disso quando eu chegar na vez de falar do Rubens. Mas eu acho que o talento do Atlético tá pendendo para a direita, né? Com o Hulk, que sempre vai pender um pouquinho mais para a direita, com o Júnior Santos, com o Scarpa e com o Nathanael. O Atlético tá pendendo um pouquinho mais para a direita, então vai ficar um pouquinho mais fraco da esquerda. Então parece que o Gabriel Menino tentou compensar um pouco. Foi muito boa a partida dele, bem surpreendendo também. Eu não esperava muito dele. Quem viu aí o primeiro episódio vai ver eu falando mal dele aqui, mas tá sendo positivo, tá queimando a minha língua, e se ele continuar aí jogando bem, evoluindo, talvez o Atlético não precise dessa contratação que eu sempre achei que fosse essencial, que é esse jogador capaz de fazer a saída de bola do time. Falando um pouco sobre os meias, o Gustavo Scarpa, eu acho que foi o pior jogador, porém não quer dizer que ele foi muito mal. Eu acho que ele tem errado aí alguns passes muito bobos, pode ser essa coisa aí de início de temporada, cada jogador tem o próprio nível de evolução, né? Então não tem muito o que fazer. O Atlético tem que insistir, porque nesse elenco ele é supostamente um dos mais talentosos. Então eu acredito que o Cuca vai manter esse esquema no próximo jogo. O Scarpa foi jogar nessa posição novamente. Eu acredito que esse seja o caminho mesmo. O Atlético tem que acreditar nele, tem que insistir. Ele não tá bem, mas eu acredito que com o passar dos jogos, com mais tempo aí de jogo, ele vai conseguir evoluir e vai conseguir ser o jogador importante que o Atlético espera que ele seja. E é essencial que ele jogue bem, porque o Atlético, na minha humilde opinião, ficou mais fraco esse ano do que era o ano passado, que já não era grandes coisas. Então o Atlético tem que apostar na recuperação dos seus talentos, né? Do Scarpa, do Bernard e de outros jogadores que terminaram o ano muito mal. Guilherme Arana também, obviamente. Do outro lado tivemos o Rubens, que teve uma jogadaça no primeiro tempo, em que ele demonstrou assim aquela vontade incrível que o Rubens sempre tem. Salvou uma bola na linha lateral, jogou ela pra frente, salvou ela de novo na linha do escanteio, conseguiu
conseguiu passar pro Hulk, o Hulk perdeu um gol, então foi uma excelente jogada, aquela jogada assim de extrema raça, jogada de DVD, mas eu sinto que ele foi melhor nessa partida do que na partida contra o América, mas eu ainda sinto que o melhor do Rubens não é como jogador ofensivo. Eu acredito que o Atlético tenha que contratar alguém para essa posição, ou tentar o Tomás Coelho nessa posição, mas não dá para falar mal do Rubens hoje. Hoje ele participou mais, ele foi mais efetivo, conseguiu fazer algumas jogadinhas de linha de fundo ali com o Guilherme Arana, conseguiu fazer algumas jogadinhas ali de linha de fundo com o Guilherme Arana, só que como eu disse, assim como o ano passado, o Atlético pende mais para a direita. Talvez o Atlético vai pender mais para a direita enquanto o Hulk jogar futebol. Eu espero que o Hulk jogue futebol por muitos anos. Mas esse é um problema que o Cuca tem que ver, deixar o time um pouco mais equilibrado. Talvez o jogador mais incisivo pela esquerda, como a nossa famosa especulação aí de vários anos, o Soteldo, um jogador mais incisivo, mais agudo pela esquerda, possa diminuir essa pendência que o Atlético tem para jogar pela direita. Mas enquanto isso, o Cuca vai insistindo no Rubens nessa posição. Eu acredito que ele possa até insistir na próxima partida. Talvez ele não sinta que seja a hora do Coelho ser titular ou do Bernard ser titular. E eu prefiro o Rubens de titular do que o Bernard. Eu acho que o Bernard tem que vir do banco mesmo. Vou falar um pouquinho do Bernard depois. Então quando você olha assim para o time titular, talvez essa seja a posição mais em aberto, né? Vamos ver se o Rubens aí consegue se solidificar como o titular do time. No ataque tivemos aí o Júnior Santos e o Hulk. O Júnior Santos jogou bem na medida do possível e eu cheguei à conclusão sobre o Júnior Santos muito parecida com a que eu tinha sobre o Paulinho, que é muito curioso, né, já que não nas mesmas características, mas ele meio que, entre aspas, substituiu o Paulinho no time titular. É que o Júnior Santos também tem uma dificuldade técnica aí, igual o Paulinho tinha. Às vezes ele briga com a bola. O Júnior Santos é aquele jogador que tem que botar a bola pra frente pra ele correr. Tem que espichar a bola, ele sai correndo, ganha na velocidade do lateral, do zagueiro, e aí ele constrói suas jogadas na velocidade, no drible de velocidade, e aí ele vai ser muito útil pro Atlético. Eu tenho certeza que ele vai ser um jogador muito útil pro Atlético, assim como o Paulinho foi, mas é aquele jogador que se tiver a bola no pé para criar alguma jogada vai ter muita dificuldade. Ele dá aquelas embananadas com a bola, ele briga um pouquinho com a bola, então ele vai ser muito útil naquelas espichadas, né, colocar ele para correr. Então eu tenho certeza que ele vai ser um jogador muito útil pro Atlético, mas às vezes ele vai dar aquela impaciência, porque ele vai brigar um pouquinho com a bola quando a bola estiver no pé dele. Com o Lian, que eu acho, no primeiro tempo, consegui dar uma espichada para ele sair correndo. Ele tomou a decisão errada, mas tá tudo bem, né? Faz parte. Segundo jogo, tá recomeçando a pegar o ritmo. E é nessa jogada que ele vai brilhar. Nessa jogada aí, ele vai ganhar muito jogo pro Atlético assim. Mas é nessa bola espichada, nessa bola pra correr, nessa bola pra frente pra correr. Se ele tiver com a bola pra ele fazer alguma jogadinha, eu acho que ele vai dar aquela irritadinha, porque ele, assim como o Paulinho, briga com a bola às vezes. E por fim, o nosso Noé, o carregador de animais desde 2021. Hulk, mais uma vez, salva o Atlético com um gol. Mais uma vez, um poço de talento assim inacreditável. É realmente inacreditável o quanto o Hulk é bom jogador, o quanto esse cara carrega esse time há tantos anos. É surreal que ele não seja tão valorizado pelo Brasil. Ele é o melhor jogador desse futebol há muito tempo. Agora a gente vai ter o Neymar no futebol brasileiro, então talvez ele não seja mais o melhor, mas talvez o Neymar nem jogue, né? Vive machucado. Será que no Santos ele vai participar de muitos jogos? Vamos ver aí como vai ser. Mas esquece o Neymar, vamos falar do Hulk. Novamente, é o nosso jogador mais talentoso, o carregador de animais, como sempre, mas eu ainda sinto que ele fica um pouco perdido nessa posição, mas não tem muito o que fazer. Esse é o futuro para os últimos anos de Hulk. Infelizmente, esse homem vai ter que parar de jogar futebol em algum momento. E eu não sei o que vai ser do Atlético sem o Hulk em campo, porque enquanto ele estiver em campo, a gente tem esperança. Porque ele é tão talentoso que ele é capaz de criar algo assim do nada. E nesse momento do Atlético é simplesmente assim, muito difícil imaginar o Atlético, sim, sendo muito dominante, vencendo adversários complicados, adversários de Série A, sem o Hulk participativo. Então, seguimos aí tendo o nosso super-herói, como sempre, salvando o time, sendo o nosso jogador ofensivo mais importante. Nos reservas que entraram em campo, tivemos a estreia do Tomás Coelho, que, muito interessante, entrou na ponta direita, ele entrou no lugar do Júnior Santos. Então, a gente precisa analisar, será que o Cuca
imagina ele como ponta direita mesmo, ele vai sempre entrar por ali, ou ele entrou por ali porque a gente sabe que o Bernard tá no banco, o Bernard com certeza vai entrar em todas as partidas. Se o Bernard tiver no banco de reservas, ele vai entrar, ele é um nome muito grande pra estar no banco de reservas e não entrar. E se ele entrar, ele vai entrar na esquerda. Então não tem como o Coelho entrar pela esquerda, ele vai ter que entrar pela direita, mas aí quando o Alisson tiver, como é que vai ser? Então, mas eu imagino que se ele tiver no banco, ele vai ter que entrar pela direita mesmo. Então pode ser só isso, ou pode ser que o Cuca realmente veja ele como um ponta direita e não como um ponta esquerda. E se o Cuca não vê ele como um ponta esquerda, estamos aí em problemas, porque para a esquerda a gente só vai ter o Rubens e o Bernard. Eu acho assim muito pouco. Se for só isso, o Atlético realmente precisa contratar um ponta esquerda. Na minha humilde opinião, é só porque os dois estavam no banco, o Bernard vai entrar em campo, vai entrar pela esquerda, então o Coelho teve que entrar pela direita. Eu acredito que foi só essa situação, mas eu acredito que se o Coelho virar titular, ele vai ser titular no lugar do Rubens, na meia esquerda. E eu acredito que esse seja aí o caminho, né? Outro jogador que entrou do banco foi o Bernard. Novamente, entrou bem. Eu acho que o Bernard tá se encontrando ali. Não é o suficiente pra gente pensar em o Bernard titular. E ele ainda tomou algumas decisões muito erradas. Teve uma jogada ali que ele pegou a bola dentro da grande área. Poderia ter puxado pra bater, mas passou pro Arana. Mas é como se ele nem tivesse olhado pro Arana. Ele só viu um vulto passando e passou a bola. Não percebeu muito bem a movimentação e desperdiçou uma bola. Então, eu acredito que o negócio pro Bernard é esse mesmo. Entrar no segundo tempo, descansado, pegando os jogadores de defesa adversária mais cansados e evoluindo aí com o tempo. Pode ser que se torne um jogador útil pro Atlético. E eu realmente espero, porque assim como todo bom atleticano, sou um fã do Bernard e torço muito para que ele dê certo aqui no Atlético nesse ano de 2025. Os outros reservas que entraram foram o Daverson, o Igor Gomes e o Otávio. Nenhuma novidade, eles não jogaram mal, nem nada disso, mas eu acredito que eles fizeram uma partida que a gente já espera deles. São jogadores assim, ok, os três, bons reservas, até o Igor Gomes, eu acho que é um jogador útil. Então esses três que entraram, eles fizeram o que a gente espera deles, então nada demais, mas também nada de menos. E fica aqui o otimismo, né? Depois de tantos episódios de críticas, finalmente tivemos um episódio feliz, com vitória, a primeira vitória do ano, com o Atlético ressuscitando no campeonato, ainda fazendo contas para classificar, mas agora de uma maneira mais otimista, com mais possibilidades. A próxima partida do Atlético é contra o Atlético na terça-feira, às 9h30. Depois o Atlético ainda enfrenta o Cruzeiro e o Itabirito. O Atlético ainda precisa vencer essas 3 partidas para se classificar assim, e mesmo vencendo as 3 não é garantia, mas eu acredito que seja bem provável. O Atlético está em evolução, jogou bem a partida contra o América, jogou bem essa partida, então são bons áreas para o Atlético, depois aí de um mês difícil. O mês de janeiro não foi bom, foi muito ruim em planejamento, né, da diretoria. Eu acho que o elenco ainda tem alguns buracos, mas finalmente uma vitória, finalmente esperança. Vamos ver como o Atlético vai se sair na partida de terça-feira contra o Atlético, que é um adversário de nível superior ao Vila Nova, então vai ser uma partida mais difícil, mais interessante e também mais empolgante. E se o Atlético jogar bem nessa, aí, meu amigo, segura as taças. Só brincadeira, galera. Finalmente, energia positiva pro Atlético. O mês de fevereiro vai ser bem melhor do que o mês passado. Vamos acreditar aí no Atlético nesse ano. Espero que cheguem mais reforços também, se Deus quiser. E por hoje é só. Eu fico por aqui. God bless e good night.